Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de aulas voltadas para as decisões do Supremo Tribunal Federal que repercutem aqui na Justiça do Trabalho. Vamos mais uma vez falar sobre terceirização, pejotização, pessoa jurídica e terceirização. Isso é um tema que gera muita controvérsia na Justiça do Trabalho e nos tribunais de segunda instância e tribunais superiores, pessoal. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês acionem o sino de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui ligado à Justiça do Trabalho, ao direito do trabalho. Você que é jovem advogada, você que é um jovem advogado, você precisa se preparar, estudar, conhecer de jurisprudência. Não é à toa, pessoal, que os concursos públicos de maior relevância, de maior remuneração, como procuradorias, magistratura, saindo da área trabalhista, defensoria pública, Ministério Público, e voltando também para a trabalhista, Ministério Público do Trabalho e dentre outros, sempre busca perguntar sobre jurisprudência. Eles querem saber a jurisprudência dos tribunais, as decisões mais recentes do tribunal. E você precisa conhecer. E não à toa, nas últimas aulas eu conversei bastante sobre terceirização aqui. Por quê, pessoal? A terceirização, embora em um primeiro momento ela seja um tema que não é difícil, não é um tema complexo, é um tema simples, sim, mas na hora da prática trabalhista, aquelas nuances da terceirização lícita ou terceirização ilícita ficam muito nebulosas e cabe ao judiciário verificar se houve licitude ou ilicitude naquela atividade terceirizada. Vem sempre para os tribunais superiores essa questão. E mais uma vez nós vamos conversar aqui sobre as decisões do STF acerca da terceirização. No primeiro momento, quando você entende, escuta eu conversando aqui com vocês, ou apenas olha aquela notícia de um site especializado ou da emenda dos tribunais, você deve falar assim, cara, eu não estou entendendo. Uma hora ele diz que é lícito, outra hora ele diz que é ilícito. Em uma aula recente aqui, você deve lembrar, nós conversamos sobre a terceirização do médico. E naquele julgado ali, de uma reclamação constitucional, o que chegou-se à conclusão ali? Havia o vínculo de emprego do médico. Por quê? Foi detectado ali o que? As características do vínculo de emprego. Ali foi decretado o vínculo. Naquele caso, a reclamação ela não foi aceita. Agora aqui eu vou conversar com vocês sobre uma reclamação constitucional proposta pela empresa, em que, segundo a tese dela foi aceita, essa reclamação constitucional foi aceita. Estamos falando aqui, pessoal, da reclamação constitucional 68.065. Olha só como é que foi a história. O escritório de advocacia, a empresa, ela entrou, ajuizou essa reclamação constitucional 68.065 com a seguinte tese: a decisão do TRT da 6ª Região, lá de Pernambuco, teria violado os preceitos e os fundamentos e os julgados já expostos pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Lá no TRT da 6ª Região, lá de Pernambuco, um projetista
ajuizou reclamação trabalhista requerendo o vínculo empregatício contra a empresa. O TRT entendeu que havia irregularidades nessa terceirização e, a partir daí, decretou o vínculo de emprego do projetista. Porque qual era a tese da empresa? Eles alegaram o seguinte: não haveria a existência do vínculo de emprego porque esse projetista ele era uma PJ, ele era inscrito na pessoa jurídica, e uma vez que ele era uma pessoa jurídica, naturalmente não haveria o vínculo de emprego. É esse o aspecto alegado pela empresa, que na primeira instância e no TRT da região sucumbiu. O TRT não entendeu dessa forma, entendendo pelo vínculo de emprego. Essa empresa, então, entrou com a reclamação constitucional, como eu disse para vocês, com o fundamento da tese da ADPF 324, ação de descumprimento de preceito fundamental, e a tese de repercussão geral 725, que eu já conversei com vocês aqui. Dando um apanhado aqui da tese 725 e da DPF 324, ela fala que a terceirização ela é lícita. É isso que a tese 725 e a DPF 324, no geral, ela fala, pela terceirização lícita. O que seria a terceirização lícita? Não houve abuso de poder, não houve irregularidade, não houve fraude na terceirização. E ela ainda fala o seguinte: com base na tese e na DPF, ela nos diz o seguinte: o que é a terceirização lícita? A terceirização é lícita, seja na atividade meio, seja na atividade fim. Era o que nós já tínhamos conversado nas aulas passadas, que há muito tempo atrás só era permitida a terceirização na atividade meio e não era permitida na atividade fim. Isso aí, ó, já caiu cá entre nós há um bom tempo, ou seja, segundo o STF, a terceirização ela é lícita, desde que não haja fraude, ilicitude ou abusos nessa terceirização, e ela é lícita, essa terceirização, seja na atividade meio, seja na atividade fim. É a primeira história que você precisa saber. E além disso, nessa DPF, ela ainda falou o seguinte, olha só: resguardados os seguintes aspectos, e que pese a terceirização ela ser lícita, temos que estar atentos o seguinte: a empresa terceira tem que ser verificado que a empresa terceirizada tem que ser idônea, verificada a idoneidade da empresa terceirizada, tem que ser verificada também a capacidade financeira dessa empresa terceirizada. Dá uma olhada aqui, veja quando eu estou conversando com vocês sobre fraude, sobre abuso de poder. Por quê? Porque o ponto que o STF ele se preocupa para verificar se há realmente a ilicitude é o quê? Essa empresa é correta? Essa empresa ela é idônea? Se ela tiver dívidas trabalhistas ou dívidas previdenciárias, ela vai ter capacidade financeira de arcar com essas verbas trabalhistas e verbas previdenciárias? Por isso que na DPF o ministro falou, olha só, idoneidade, capacidade financeira, e ele não para por aí não. Ele dá, ainda que exista, ainda que seja lícita a terceirização, sendo decretada a irregularidade, haverá ainda, permanecerá sempre a responsabilidade subsidiária, que é tão
decantada aqui na terceirização. Você sempre tem que estar atento à responsabilidade subsidiária da Justiça do Trabalho, prevista na súmula 331 do TST. É esse que é o grande apanhado e o grande ponto dessa questão, é o ponto nodal dessa questão aqui, tudo bem? Olha só, e o STF, o que ele busca? Ele está buscando ali, quando ele fala da terceirização, a proteção de dois princípios constitucionais. O princípio da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência. Se você olhar o bojo dessas decisões, ele vai falar ali, ó, a empresa ela tem total direito, sempre de forma lícita, logicamente, de buscar as melhores estratégias para a manutenção da sua atividade, tanto pela sua atividade, tanto pelas questões financeiras, e se ocorresse esse entendimento de que não era a terceirização, caso ela fosse ilícita e entendesse pelo vínculo de emprego, estaria violando esses dois princípios, princípio da concorrência e princípio constitucional da livre iniciativa, amparados pela Constituição da República. Já imaginou? Não teríamos empresas, senão seríamos sempre asfixiados por todo esse peso da questão trabalhista. Então, o Supremo Tribunal Federal não é à toa que chega lá no STF, ele está preocupado com os princípios constitucionais. É lógico, ele também vai proteger os princípios da Justiça do Trabalho? Claro que vai, mas sempre os princípios da Justiça do Trabalho deverão estar alinhados certamente aos princípios constitucionais. E pessoal, como eu disse para vocês aqui, em aulas recentes eu conversei sobre essa terceirização, quando falamos da terceirização do médico ali, da decretação ali pelo próprio STF, do vínculo de emprego do médico. Aqui é o contrário. Então você como advogada, como advogado, como estudante de direito, como aluno de um concurso público, um candidato de concurso público, você sempre tem que entender quais são os nuances que estão sendo colocados ali, quais são as palavras-chave que estão colocadas ali, porque conforme você está no concurso e conforme a história que é contada, a palavra-chave que é contada, você vai optar pela terceirização lícita ou pelo vínculo de emprego. E você como advogada e advogado, do mesmo jeito. E não à toa estamos conversando sobre 2, 3 aulas sobre isso, porque é um tema muito importante, e eu não vou dizer que se encerrou não, mas na mesma semana teve uma outra decisão do STF corroborando tudo isso que eu estou falando nessa aula de hoje aqui. E olha o que foi importante nessa decisão. Além dos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, o STF, no dia 30 de agosto de 2024, falou o seguinte, ó, é importante protegermos e estarmos atentos ao princípio da segurança jurídica, princípio implícito da segurança jurídica, não só os princípios explícitos aqui da livre concorrência e livre iniciativa. Por quê, pessoal? Por mais que seja natural ter decisões, às vezes, divergentes dos tribunais, e foi como eu disse, num primeiro momento você olha e tem até decisões diferentes. Quando você olha rápido, você acha que essas decisões que nós estamos falando aqui nas nossas aulas, elas são diferentes, elas são divergentes. Mas não, elas sempre têm o ponto nodal ali que distingue o vínculo, a ocorrência do vínculo de emprego e a ocorrência da terceirização lícita. É esse ponto nodal que decide para um lado ou para o outro. Mas ele está dizendo aqui, ó, tem que ser feito dessa forma. Para quê? Para que haja a segurança jurídica das decisões e nós, jurisdicionados,
seja advogado, seja empresário, seja cidadão, saiba qual é o norte que o STF ele toma. E ele ainda falou mais nesse julgado, tá? Com base na segurança jurídica, temos que estar atentos. É válida a terceirização lícita com base na divisão de trabalho, tendo em vista que, independentemente do objeto social da empresa, e sempre, vou repetir, sempre atento à responsabilidade subsidiária da tomadora do serviço nas verbas trabalhistas ou nas verbas previdenciárias. É por isso que ele bate essa tecla aqui da segurança jurídica. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.